Ora, então, muito boa tarde. Cá estamos de novo com o programa Jesus Cristo Chegou à Cidade, como todas as quartas-feiras, às 19 horas. O meu nome é José Brisolino e nos próximos 10 minutos vamos falar sobre algum tema relacionado com o Ministério Público de Jesus, com o seu ensino, a sua figura, com tudo aquilo que diz respeito a Jesus Cristo. Desta vez quero falar-lhe sobre a teimosia de Bartimeu. De facto, Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para nos ensinar que, por vezes, dependendo das circunstâncias, até é bom ser teimoso. A história conta-se assim. A história de Bartimeu é um cego que estava à saída na estrada que saía de Jericó, e Jesus tinha visitado a cidade, estava de saída agora, com uma comitiva atrás dele, e iam passando. E o cego, habitualmente, costumava estar à beira da cidade para mendigar. E as pessoas com portadores de deficiência, naquela altura, não tinham qualquer apoio social, se não tivessem apoio da família, enfim, teriam que mendigar o pão para a boca. E o que aconteceu era que aquele homem estava ali a realmente pedir algum dinheiro para poder comer todos os dias. E Jesus vinha a sair da cidade. Certamente que Jesus realizou algum milagre na cidade, ou pelo menos atraiu as pessoas de uma forma muito especial, porque saiu com uma multidão atrás dele. E também, por outro lado, é certo também que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Já lhe tinha chegado aos ouvidos que era um homem virtuoso, um homem que, de facto, tinha um determinado poder, que fazia bem às pessoas, que era disponível para as pessoas, desde os doentes aos leprosos, às pessoas mais pobres, etc., e mais em dificuldade, mais marginalizados pela sociedade, estava disponível para toda a gente. E ele, sabendo que Jesus certamente já tinha essa notícia, já tinha curado outros enfermos e, eventualmente, outros cegos também, e essa notícia tinha chegado a Bartimeu. Então, quando ele ouve que vem aquele vozerio, ele pergunta certamente a alguém ali, digam-me lá o que é que se está a passar, este barulho todo, esta gente toda. E ter-lhe dito, olha, é um tal Jesus de Nazaré que está a sair da cidade de Jericó e tal, com os discípulos e com as pessoas atrás dele. E mal lhe deram essa informação, ele desatou aos berros, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que algumas pessoas tentaram que ele se calasse, porque estava, digamos, a perturbar, supostamente, e ele gritava ainda mais alto, até que chamou a atenção de Jesus, e ele mandou que ele fosse ter com ele foi ter com ele, e depois ele curou. A história, resumidamente, é essa. A Escritura diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, aqui temos uma santa teimosia. E eu gostaria de partilhar convosco alguns aspectos deste acontecimento. Primeiro, Bartimeu tinha fé em Jesus. Né? Tinha fé em Jesus. E a fé não é algo fluido, não é algo indefinível. A fé é qualquer coisa muito concreto e muito objetivo. A fé não é um sentimento que vem ou que vai, como a onda do mar vem e vai. A fé é uma convicção, é uma certeza, é uma prova, como diz na carta aos Hebreus. Então, a fé é qualquer coisa que não é assim uma espécie de um vapor. É qualquer coisa que ou se tem ou não se tem. E neste caso, parece que Bartimeu tinha fé em Jesus. Ele tinha ouvido dizer que Jesus tinha curado outras pessoas, outros enfermos, e ele achava que se tinha curado outros também iria curá-lo a ele, com certeza. E então ele clamou por ele, porque pôs fé nele, não é? Em segundo lugar, Bartimeu colocou a sua esperança, de facto, em Jesus. E quem tem fé em Deus, espera nele. Tem esperança nele. Tem esperança que Deus o abençoe. Tem esperança que a graça de Deus repouse sobre a pessoa. E, portanto, quando nós temos fé em Deus, nós colocamos a nossa esperança em Deus. É claro que Deus pode usar as circunstâncias, Deus pode usar as pessoas, Deus pode usar qualquer elemento para cumprir o seu propósito. Mas a verdade é que a nossa fé tem que ser nele. Não é nas circunstâncias, não é nas pessoas, é nele.
Em terceiro lugar, Bartimeu gritou com insistência por Jesus. E, portanto, quem tem fé em Deus, haja, não se acomoda. Quem tem fé em Deus luta, espiritualmente falando. Quem tem fé em Deus é proativo, não se acomoda, vai para a frente. Quem tem fé acredita, quem tem fé dá um passo em fé. Né? E, portanto, por isso ele gritou com insistência por Jesus. Ele podia ter desistido perante a oposição das pessoas que o mandavam calar, que o repreendiam, mas ele não fez isso. Ele quis ir em frente, porque ele tinha fé e queria agir de acordo com a sua fé. De facto, Bartimeu não se preocupou com aqueles que o repreendiam e mandavam calar. E, portanto, quem tem fé em Deus não se distrai, nem se deixa intimidar pelas circunstâncias. É verdade que muitas vezes na nossa vida exercer fé pode parecer uma coisa contra a natura, pode ser uma coisa antinatural, ou pelo menos pode ser uma coisa pouco provável, digamos, que consigamos alcançar o que nós pretendemos, o que nós desejamos. Mas isso não interessava nada, as circunstâncias não são importantes, nós não podemos ser definidos pelas circunstâncias, nem sequer condicionados por elas. Nós temos que olhar sempre acima das circunstâncias, nós devemos olhar para lá das circunstâncias. E foi isso que Bartimeu fez. Apesar de ser repreendido, apesar de o mandarem calar, ele olhou para cima das circunstâncias, para lá das circunstâncias, não se deixou intimidar pela pressão pública, da opinião pública, daquelas pessoas que estavam à sua volta. Ele olhou mais adiante, ele olhou mais para cima. Até que finalmente Jesus chamou Bartimeu. E os cegos não têm visão, mas têm o ouvido apurado, normalmente. E quando ele ouviu a voz de Jesus chamá-lo, ele caminhou em direção àquela voz e foi ter com Jesus. A Escritura diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quem tem fé em Deus não descansa enquanto não se aproxima dele. Ouça, se você tem fé em Deus, procure dar passos em direção a ele. Procure dar passos em direção a Jesus. E finalmente temos um aspecto muito interessante, que é o seguinte: Bartimeu sabia aquilo que queria. Porque quando ele chegou ao pé de Jesus, Jesus faz-lhe uma pergunta desconcertante. O que queres que te faça? Parece uma pergunta sem pés nem cabeça, e humanamente falando é uma pergunta sem pés nem cabeça. Um cego pedir a alguém que cura enfermidades, um homem virtuoso, o homem virtuoso perguntar-lhe: o que é que tu queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu tenha vista. Quem tem fé em Deus pede com discernimento. Há pessoas que têm fé, mas não sabem pedir. Aliás, a Escritura diz isso, o Evangelho diz isso. Não sabem como pedir. E pedem mal. E pedem coisas que, à partida, não têm pés nem cabeça. Mas ele pediu para a sua necessidade. E repare que Jesus realizou muitos milagres, mas nunca fez com outra intenção que não fosse aliviar o sofrimento das pessoas. Jesus não fez milagres para ser muito popular, para ser considerado um líder carismático. Jesus não fez milagres para provar que tinha muito poder. Jesus não fez milagres por qualquer outra motivação deste género, ou mais fútil, ou qualquer outra. A única razão foi por misericórdia. Todos os milagres que Jesus realizou foi por misericórdia das pessoas. E, portanto, quando um cego está diante dele e diz: mestre, eu peço que eu quero ter visto, eu quero ver, eu quero fazer a minha vida, não quero depender das pessoas, eu quero ganhar o pão com o suor do meu rosto, como as outras pessoas, eu quero ver. E então quem tem fé em Deus sabe pedir e pede com discernimento. Na conclusão, podemos dizer sobre esta história, este episódio, que quem tem fé em Deus nunca se acomoda. Nunca se acomoda. Bendita a teimosia deste homem, Bartimeu. Quando Bartimeu ouviu dizer que Jesus estava ali, clamou por ele até conseguir chegar perto dele. Né? Até conseguir chegar perto dele. Porquê? Ele tinha fé em Deus.
E quem tem fé é teimoso neste sentido, no sentido espiritual. Quem tem fé insiste. Porquê? Porque tem fé. Porque a fé é a prova das coisas que se esperam, é a certeza, é uma certeza, é uma prova. Então não há que duvidar, há que exercer essa fé, caminhar em fé, e é isso que nós podemos fazer. Mas para isso nós precisamos ter fé, precisamos de ouvir a palavra de Deus. E por isso convido a poder assistir às nossas celebrações na Igreja de Jubileu, em Setúbal, na rua Frei António das Chagas, número 47, bairro Montalvão, em Setúbal, todos os domingos às 10h30 da manhã, ou então acompanhar-nos nas nossas redes sociais, online, o nosso culto online também, e acompanhar as nossas redes sociais. E aí ouvirá falar de Jesus, e aí ao ouvir a palavra de Deus, será gerada fé no seu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para nós termos fé, para nós termos esta bendita teimosia de Bartimeu, nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus, fortaleça-se e cresça nas coisas espirituais. E fico por aqui até a próxima semana, a esta mesma hora. Fique com Deus. Deus o abençoe.